Mas, Dejane, apresente o nosso convidado de hoje. Pois é, hoje temos a honra de receber em estúdio, né, o nosso entrevistado. Bom dia, Otávio Celidoni, o diretor executivo do Instituto AgriHub. Hoje ele vai falar sobre tecnologia, o instituto que eu considero é o filho mais novo do nosso sistema FAMATO, né? E muito importante porque vem falar sobre essa questão de inovação para o campo. Bom dia, Otávio. Bom dia, Dejane. A honra é toda minha estar aqui conversando contigo e com essa bancada maravilhosa aqui. Então vamos falar um pouquinho do que é o Instituto AgriHub e do que ele proporciona aí dessa facilitação, digamos, dessa conexão, né, da tecnologia, do que está sendo produzido em tecnologia com o campo. Bom, o Instituto AgriHub surgiu justamente para fazer esse trabalho de conexão, como você falou, Dejane, para tentar entender quais são as demandas, as dores, os desafios do campo e buscar soluções através das empresas de tecnologia. Hoje a gente tem um verdadeiro exército de empreendedores trabalhando para construir soluções para o agronegócio, e a gente, não só para o agronegócio, né, para várias indústrias, e o AgriHub aproveitou esse movimento para justamente trabalhar isso, né, organizar a chegada dessas startups lá no campo e ajudar também os empreendedores que querem buscar soluções, oferecer serviço, ganhar dinheiro, né, com o agronegócio, que é um setor tão importante da nossa economia. Então a gente aproveitou para construir o AgriHub e ter aqui no nosso estado a formação também, a construção de soluções, porque isso sempre foi uma grande dor também nossa, né? A gente sempre recebeu muita tecnologia de fora e hoje a gente tem a honra de ter empreendedores construindo coisas aqui também. E essa questão de entender melhor a necessidade do campo, essas startups e esses empreendedores, eles vão lá conversar com o produtor. Muitas vezes é algo que dentro dos escritórios a gente não tem ideia de que o produtor tem uma necessidade, mas lá na lavoura se descobre esse problema, né? Sempre existem oportunidades. Na verdade, a gente tem um mar infinito de oportunidades para construir soluções. E parte da nossa jornada foi ajudar justamente nesse trabalho de comunicação entre a startup e o produtor rural. Quando a gente começou a conversar, né, primeiro do lado do produtor, quando a gente ia falar, produtor, qual é o seu problema, né, como a gente diz no jargão de tecnologia, sua dor. E o produtor trazia coisas como o preço, a logística, coisas que são meio genéricas e dificilmente às vezes entrava muito ali na questão mais específica da atividade. E do lado da startup era interessante porque ela vinha e se apresentava pelo viés da tecnologia. Ela chegava para o produtor e falava assim, eu sou uma startup de blockchain, de IoT, de Big Data. E o produtor olhava e falava, nossa, que bicho é esse, né? Que é isso, né? Então, uma das coisas que a gente fez, por exemplo, foi justamente fazer uma parceria lá com a Universidade Federal de Viçosa para criar um mapa dos processos que tem em toda a fazenda, em toda a atividade. Com esse mapa dos processos, entendendo cada atividade que existe, ficou muito mais fácil para a gente discutir os problemas do lado do produtor e também mapear soluções. Então hoje a gente tem mapeado mais de 300, saiu ontem o nosso relatório, quase 330 startups que estão no nosso banco de dados, e a gente identificou em qual processo cada uma delas atua. Muitas atuam em vários processos, mas mostrando o produtor de uma forma mais clara qual é essa solução. Otávio, eu tive o prazer, no dia que vocês lançaram, fui convidado, foi uma honra, estive lá e vi tudo aquilo. É um mundo completamente diferente, né? Inclusive para as pessoas urbanas, que imagina que ainda existe muito a lenda urbana quando João, olha para a roça, vê uma enxada. Palavreado muito novo, né? AgriHub. Mas aqui o pessoal da vaquinha na prateleira do supermercado, né? Ainda quando olha para a roça, vê um chapéu de palha, uma enxada nas costas, né? Uma foice, um machado, tá? O cara lá quebrando milho na mão, né? Eu queria que você falasse como que é a relação desse agricultor, porque nós temos aqui várias gerações de agricultores. A maioria dos gestores ainda são pessoas que são oriundos da atividade manual para atividade tecnológica. Como que é a relação deles com essa garotada das startups? Olha, ainda é uma relação de aprendizado.
A gente tem que confessar isso. O produtor, ele chega, ele tem uma dificuldade, às vezes, no primeiro momento de estabelecer uma comunicação ali com esse pessoal, mas a partir do momento que ele enxerga a disposição, a vontade de ajudar, né, a conversa costuma fluir muito bem, né? E a gente olhando no campo, realmente a gente tem alguns tipos de soluções, né, que realmente estão mais distantes daquela pessoa que está mais tempo, que não é o nativo digital. Mas uma coisa legal que está acontecendo é o seguinte: a gente vê muitas famílias que justamente estão enxergando nessa questão da tecnologia a oportunidade de incluir as novas gerações. Então, o patriarca, ele fica na zona de conforto dele ali, gerindo da forma como ele sempre geriu, observando a lavoura, participando das atividades mais mão na massa ali no campo. E ele tem a oportunidade de trazer aquele jovem que às vezes já não está mais tão engajado, não está mais com esse mesmo viés, através da tecnologia, né? Então, acho que isso é uma coisa legal e que muitas famílias têm aproveitado essa oportunidade para se modernizar, né? Se atualizar e, ao mesmo tempo, inserir os mais jovens. No curto e médio prazo, o patriarca vai sumir mesmo, né? O modelo patriarcal. Não, Frei, olha, isso tende a mudar, sim, né? A gente percebe que a atividade está se profissionalizando cada vez mais. E a gente hoje, né, eu costumo falar o seguinte: uma pessoa que tem um bom feeling, que a gente fala assim, aquela pessoa que consegue observar a lavoura e saber o que ela precisa, sem coletar números, fazer análises, sabe? Essa pessoa ainda vence, muitas vezes, um bom analista, uma pessoa que só sabe analisar os dados. Mas isso vai ficar para trás, porque a tecnologia está trazendo um volume tão grande de informações que daqui a pouco, justamente aquela pessoa que não necessariamente tem aquele bom feeling, né, de observar a lavoura, ele vai vencer só observando os dados, conseguir atuar de uma forma muito industrial, diria assim, né, profissional, como a indústria, que coleta informações em todas as etapas e consegue entender onde tem o maior problema e atuar. Num futuro de médio prazo, eu imagino que a agricultura vai ser uma geradora de dados. Sim. Que vai para análises de Big Data, etc, etc, e gerar informações novas e cada vez olhando para frente com tecnologia e informações, né? Informações amplas, desde a produção até o mercado e etc. Já é, no sentido de gerar dados, já é. Só não estamos nessa fase realmente de conseguir extrair aquele valor através da análise, sabe, João? Porque já existe uma infinidade de sensores nas máquinas, o clima está super monitorado hoje em dia, e cada vez surgem mais soluções para, por exemplo, até monitorar a atividade das pessoas, né? Então, realmente, assim, o volume de dados que a agricultura produz é muito grande. Só que aí faltam questões de infraestrutura, como a conectividade, e essa questão humana, de capacidade analítica mesmo dos dados, para poder realmente transformar isso em decisão, que é o que vai fazer o agricultor ganhar dinheiro. Aí entra uma questão, Otávio. Qual a importância da 4G e da 5G chegando no estado todo? Olha, 4G já resolve muito a vida mesmo, né? O 5G é um grande sonho, ele está muito mais distante do campo, porque o 5G, apesar de ser uma nova tecnologia, ela tem um raio de alcance menor, então a viabilidade econômica da gente cobrir com 5G todo o campo, ela é muito mais baixa. Mas o 4G já existem planos e a gente entende que isso já resolve muito da vida do produtor, né? O 5G, ele realmente vai ser muito importante para a indústria e para a hora que a agricultura quiser trabalhar fortemente, por exemplo, com coleta de imagens, que é um negócio que demanda muito volume de dados, e processamento de dados em nuvens, isso em tempo real. Aí o 5G vai ser muito, muito importante. Mas o 4G já resolve muito porque ele é rápido o suficiente para muita aplicação. E hoje em dia as máquinas conseguem ter processadores dentro delas. Então, muito das análises podem ser feitas diretamente na máquina. Então, acho que o 4G já resolve muito. Inclusive, esse é um dos planos, um dos projetos que nós temos em conjunto aqui com as entidades do agro e também com o governo do estado. Foi lançado recentemente, né, o MT Conectado. Foi um programa muito legal que a gente
pretende viabilizar aqui para realmente cobrir e resolver esse gargalo da conectividade. E, Otávio, eu gostaria que você explicasse, na prática, assim, dessas 300, quase 300 startups que estão aí ligadas ao AgriHub, o que elas já apresentaram de solução? Seja na questão relacionada a alguma doença no campo, a agricultura comercial ou agricultura familiar. Cita alguns exemplos aí do que pode chegar até o produtor. Tem tanta coisa, Dejane, mas, olha, tem desde soluções que, por exemplo... ajuda um produtor a regular melhor um pulverizador. Por exemplo, hoje em dia o produtor, para regular um pulverizador, ele tem que colocar um balde, ter um cronômetro e ficar medindo ali cada bico. Imagina um pulverizador que tem um monte de bicos ali, demora pra caramba, é super difícil e ainda não é bem, a acurácia é pequena. Então tem soluções com inteligência artificial já para resolver isso, tem soluções na área de gestão, de comercialização de grãos, rastreabilidade. Tem soluções de todos os tipos mesmo. E a gente vê assim, coisas que realmente vão revolucionar. Uma das coisas interessantes, por exemplo, nessa área de tecnologia de aplicação, são soluções que conseguem identificar onde tem uma planta e onde não tem e fazer com que o pulverizador coloque o produto só no local correto. Economia. Chega a economizar 95%. Isso é redução de custo, isso é sustentabilidade também, porque você vai colocar menos, né, produtos químicos aí no solo. Então, tem muita solução interessante, soluções para, por exemplo, acelerar a análise do solo. Então, tem soluções hoje, uma das startups passou por nós, que avalia a condutividade elétrica do solo, faz zonas de manejo. Você consegue, por exemplo, fazer um trabalho de preparo de solo localizado. Só onde está compactado você vai lá e prepara o solo, isso economiza muito também. Então, tem soluções desde coisas muito operacionais até realmente questões mais estratégicas como comercialização, startups daqui, né, surgindo aqui do Mato Grosso, surgindo nessa área de comercialização de grãos, que é bem legal também. E como é que o produtor, então, tem acesso? Como é que ele vai saber qual a melhor ferramenta para a propriedade dele dentro da porteira? Então, a gente lançou recentemente uma plataforma chamada My AgriHub, que é uma plataforma justamente para a gente fazer essa indicação para cada produtor, porque a gente entende que é isso, cada produtor está num nível diferente, né, Dejane? E a gente... através dessa plataforma, além da gente mostrar os processos e o produtor poder procurar a solução pelo processo, a gente avalia o que a gente chama de nível de maturidade e preferências. Então, por exemplo, não adianta a gente pegar um produtor que está na caderneta e querer oferecer uma solução de gestão para ele super robusta, com muitas funcionalidades, financeiro, estoque, contabilidade, etc. e tal, porque isso realmente é para uma empresa mais madura. E também não adianta a gente oferecer para uma empresa que está super madura, que tem toda essa estrutura, uma solução, digamos assim, simples, intuitiva, porque ela vai faltar funcionalidades para quem já tem uma estrutura mais robusta. Então a gente tem essa avaliação de nível de maturidade, as preferências. Produtor, né, todo mundo gostaria de ter a melhor assistência técnica com o menor custo. Só que isso é impossível, então a gente coloca isso na mesa para o produtor ter que decidir o que é mais importante para você. O custo da plataforma, a assistência técnica, as funcionalidades. Então, de acordo com todas essas escolhas, as preferências do produtor, o nível de maturidade, a gente sugere algumas startups para que ele faça uma decisão, digamos assim, para que tenha a adoção mais fácil possível. Nunca é fácil adotar uma tecnologia, a gente reconhece isso, mas a gente pode acertar o máximo possível no começo. E esse a gente oferece através da plataforma. Tá certo. Obrigado, Otávio Celidônio, diretor executivo do Instituto AgriHub, pela participação, por estar aqui no nosso estúdio e trazer essas informações de inovação e tecnologia na agricultura. Eu agradeço o espaço mais uma vez, toda terça-feira. Fico feliz de estar aqui no Giro Conte, viu, João? Obrigada, Onofre. Sempre bom estar aqui. Terça-feira que vem estou aqui de novo. A gente que fica feliz. Você é muito bem-vinda. E, Otávio, muito obrigado. Um bom dia para você e obrigado por disponibilizar seu tempo para vir aqui conversar com a gente um tema tão importante como esse. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, João, Onofre, Dejane, muito obrigado. Sempre que precisarem, estou à disposição.